Mi historia comienza cuando yo tengo 8 años y en casa surge una escena para mí muy violenta desde esa edad. Mi padre en ese momento, trastornado por el alcohol, golpea a mi madre fuertemente y la ensangrenta. Pero mi madre tenía un lema, ¿no?, de que por ustedes aguanto todo eso. Y yo le decía desde niña, es que no aguantes eso, porque eso es un infierno para nosotros. Crecí desde muy niña siendo introvertida. Mi carácter fue siendo muy fuerte y agresivo también. No golpeaba a las personas ni a mis hermanos, pero sí también era violenta. Cualquier cosa que me lastimaba, sobre todo que me herían, para mí era algo que yo no podía aguantar, no podía tolerar. Siempre buscaba ese auxilio, a veces con el llanto, pero también con el enojo y con la ira. Y yo veo así que se reflejaba en que era explosiva. Yo también recuerdo que me sentía fea, tenía baja autoestima, emocionalmente no me quería a mí misma, porque yo decía, bueno, si ellos no me quieren siendo mis padres, pues yo menos, o sea, no conocí ese amor hacia mí misma. Entonces sí, fueron 12 años muy difíciles para mí, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucho vacío. Me sentía sola. ¿Por qué? Porque la depresión ya era más frecuente, yo ya tenía pensamientos negativos, se me subía al muerto, y llegó un momento que esos pensamientos me decían, mátate. Mi situación se torna diferente a raíz de que mi madre conoce por medio de la televisión el Centro de Ayuda Universal. Fui viendo resultados. Sobre todo yo me considero una persona muy analítica, muy observadora. Entonces fui viendo resultados de personas que iban cambiando. En ese año yo me liberé espiritualmente de todos los males que yo traía. Depresión infantil, el problema de intento de suicidio, pensamientos feos, el hecho de que se subía al muerto ya no, nada. Completamente me liberé. Me orienta el pastor y me dice, ahora, ya que tú fuiste liberada de todo eso, tienes que buscar el sello con el Espíritu Santo. La fe que yo hice para tenerlo fueron 21 días de ayuno y oración. Me despertaba a las 3 de la mañana y lo buscaba, lo decía que lo quería tener en mi vida, que quería ser una Marisol diferente, tener frutos como dice su palabra, comenzando desde el amor hasta el dominio propio, que yo quería ser un testimonio de él. Mi experiencia al ser bautizada con el Espíritu Santo fue para mí muy importante, porque era ahora tener al propio Dios, y mis frutos lo fueron notando las personas de mi entorno, mis padres, mis hermanos, mis compañeros también. Y soy una persona que ya tengo 12 años en la presencia de Dios, pero que han sido completamente diferentes. He crecido más en amor, en dominio propio, en paz. Quiero estar siempre a sus pies, siempre, porque ha hecho cosas muy bellas en mi vida, pero también en mi familia. Ya no hay violencia en casa. Pues si yo pudiera ver al Espíritu Santo y tenerlo frente de mí, yo le expresaría gracias, pero desde lo más profundo de mi corazón. No tengo palabras. Él nunca me dejó y Él nunca me dejará, mientras que yo siga siendo el propio sacrificio en el altar. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Escuche ahora la palabra amiga del obispo Franklin. La Bíblia, en el libro de Romanos, capítulo 8, verso número 9 en adelante, nos muestra algo pero muy importante e, a la vez, também muito grave, porque ele habla de la situação de la iglesia y de las personas
o apóstolo Pablo, inspirado por el Espírito Santo, disse assim: sin embargo, vosotros não estáis en la carne, sino en el Espírito, si em verdade el Espírito de Deus habita em vosotros. Pero si alguno no tiene el Espírito de Cristo, el tal no es de él. Veja, minha amiga e meu amigo, essa palavra que é impactante da maneira como o apóstolo Pablo habla. Ele disse que se alguno não tiene el Espírito de Cristo, não és de ele. Aí nós outros podemos entender o porquê tantas pessoas que hasta se dizem religiosas, frequentam igrejas, são pessoas frustradas, são pessoas infelizes, são pessoas que ellas têm um mau caráter, uma conduta inapropriada. Observou usted a história de Marisol? Ela cresceu dentro de um hogar de violência, de golpes, de maus tratos, e isso forjou em ela esse tipo de caráter. Ela se isso igual ao padre, de violenta, de agressiva. E quando ela chegou ao templo e ela começou a entender sobre a obra do Espírito Santo no ser humano, ela começou a buscar isso. Ela digo, eu quero ter os frutos do Espírito Santo. E ela começou a buscar. Quando o Espírito Santo descendeu sobre ela, ela está se emociona quando ela habla, ela foi transformada. Ou seja, aquele vazio que ela tinha, aquela ira, aquele coragem que ela levava, aquela agressividade que ela tinha, tudo isso se acabou. Por quê? Porque o Espírito de Cristo passou a estar em ela. Então, meu amigo e minha amiga, pénsalo. Como uma pessoa que disse ter o Espírito de Deus, ela pode ser agressiva. Como a pessoa que disse que tem o Espírito de Deus, ela pode ser violenta. Como que de la boca de uma pessoa que tem o Espírito de Deus saldrá maldições? Não. Por isso que Pablo digo, se alguno não tem o Espírito de Cristo, não és de ele. Por quê? Porque se vê a pessoa que és de Cristo, não por las palavras, porque há gente que conhece a Bíblia, sabe a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Sin embargo, os frutos que ele apresenta não são os frutos do Espírito Santo. Então, se você agora entende, minha amiga, meu amigo, por que há tanta gente dentro da igreja, e eu digo de todas, incluindo a Igreja Universal. Não estou aqui fazendo uma crítica a nenhuma igreja em específico, incluso a própria Igreja Universal. As pessoas estão dentro de igrejas, as pessoas professam uma religião, mas elas não são de Cristo. Porque os frutos de ellas revelam isso, mostram isso. Porque quando a pessoa tem o Espírito de Cristo, então ela se porta, ela se comporta como Cristo. Eu não me posso imaginar Cristo agredindo uma pessoa. Então, como que um homem que agrede a sua esposa, ou uma mulher que agrede a seu marido, ou a seus filhos, ela pode dizer, eu tenho Jesus em meu coração? Isso não é correto. Como que uma pessoa que eu não posso imaginar Jesus enganando a alguém, ou difamando a alguém? Então, como uma pessoa que disse que tem o Espírito de Cristo, ela difama, ela habla mal de outro. Ela por detrás, ela por delante é uma pessoa e por detrás é outra. Então, como essa pessoa pode dizer que tem o Espírito de Cristo, se Cristo não era assim? Então, eu quero aqui não, por favor, não acusar nem a condenar, mas eu quero abrir seus olhos para uma realidade, para que
como decimos, le caiga el 20. Para que você não viva enganado, porque muita gente está dentro de uma igreja, muita gente professa uma religião, mas está sendo enganada. E lo peor, não é só isso. Observe, o verso número 11, vamos seguir, ele disse assim, verso número 10. E se Cristo está em vosotros, aunque o corpo este muerto a causa del pecado, sin embargo, el espírito está vivo a causa de la justicia. Pero, si el espírito de aquel que ressuscitou a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que ressuscitou a Cristo Jesús de los muertos, também dará vida a vuestros cuerpos mortales por meio de su Espírito que habita em vosotros. Vê aqui versículo, meu amigo, minha amiga. Se em nós outros habita o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesús de los muertos, então, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, ele também dará vida a nossos corpos mortais. Então, se eu tenho em mim o Espírito de Deus, esse Espírito me dá vida. Esse Espírito não me deixa depressivo. Esse Espírito não me deixa caído. O Espírito Santo não deixa a pessoa desanimada, abatida. Nós outros poderemos enfrentar e enfrentaremos problemas, mas o Espírito Santo nos dá vida. O Espírito Santo nos dá força para lutar. Nós outros hemos visto, Raquel, tanta gente que ela disse assim, eu já não tenho mais força para lutar. Quanta gente está desistindo de seu matrimônio, ela está desistindo de sua família, desistindo hasta de viver. Há gente que já perdeu, hasta ele desceu de la vida. Mas por quê? Porque lhe falta exatamente esse Espírito. Você vê que o Espírito Santo não é o que a gente suele pensar. Ele não é uma energia. O Espírito Santo é Deus. Foi ele que levantou Jesus de los muertos. Jesus murió e quedou muerto 3 dias. De hecho, ele quedou muerto 3 dias. Mas o Espírito Santo entrou naquele corpo e lo reviviu. E por isso que Pablo digo, se habita em nós outros o mesmo Espírito, como que nós outros estaremos muertos em vida? Como nós outros estaremos caídos ou desanimados? Problemas tendremos. Sin embargo, por el Espírito Santo, nosotros vamos seguir adelante. Sí, porque la Biblia también dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios dentro de la persona. Entonces, este poder está dentro de ella. Quizás ella esté buscando razones para tantas cosas que ella ha vivido en su vida, para tantos sentimientos malos, para tantas broncas, tantos traumas que ella tiene, tantos complejos. Tal vez ella esté buscando motivos y quizás hasta los haya, ¿no? Quizás la persona viva como esta joven que dio su testimonio, viva desde niña sufriendo, teniendo problemas en su familia, pero el Espíritu Santo es justamente este poder que transforma a la persona y no es algo de afuera hacia adentro, es de hacia adentro para afuera, porque es Dios dentro de la persona, es Dios viviendo en la persona. Sabe, a verdade é a seguinte, nós outros não podemos elegir a família que vamos a venir ao mundo. Se a família será boa ou mala, se a família será rica ou pobre, se a família será disfuncional ou funcional, isso nada elige, a pessoa nasce nessas situações. Sin embargo, elas não têm que viver. Elas podem cambiar o futuro de elas. Elas podem cambiar
a forma de vida de elas. Mas para que isso aconteça, aí entramos no assunto, a decisão. Isso está nas mãos das pessoas. Esse poder de decisão é de uno. Ou seja, eu posso decidir se eu vou a ser um fracasso ou se eu serei um vencedor. Eu posso decidir se eu serei uma pessoa feliz ou infeliz. Isso eu posso decidir. Porque veja que ele disse isso, se habita em vós outros, se habita. Por que ele diz se? Porque é condicional. Aí uno se pergunta, pero quem põe as condições? É uno, não é Deus. Porque Deus, ele enviou o Espírito Santo para todas as pessoas. Ele quer que todos tenham seu Espírito. Sin embargo, como ele dará seu Espírito para a pessoa que não o valora? Para a pessoa que a ela não lhe importa? Para a pessoa que para ela dá igual? E há muita gente dentro de las religiões, de las iglesias, que elas não têm esse entendimento de la necessidade do Espírito Santo. Por isso não lo buscam. Por isso que estão preocupadas em resolver seus problemas, suas broncas, pero deixam o Espírito Santo a um lado. E quando uno entende e toma a decisão, não, eu me vou a entregar e vou a permitir que o Espírito Santo haga a obra de Ele em mim, que Ele me cambie, que Ele me haga ser uma nova criatura, porque por pior que você seja, você de pronto nos está escutando e diz, pero eu he hecho coisas muito malas em minha vida, eu não cambio, eu já me internei em uma clínica de reabilitação, não consigo, já hice pláticas, já participei de grupos de autoajuda, já hice promessas, juramentos, já hice mandas, pero eu não cambio, eu não posso cambiar. Por quê? Porque você está intentando com suas forças ou com as forças de outra pessoa. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Jesús de los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales. Ele está falando deste cuerpo. Ele não está falando de la eternidade, não. Ele está falando desta vida aqui, neste mundo. Ou seja, que neste mundo que nós vivimos, eu posso ser feliz. Eu posso ser uma pessoa que tenha paz. Eu posso ser a pessoa que seja diferente. Eu posso. O Espírito Santo está aí. Ele quer entrar em mim para, como está escrito, para dar vida a mi cuerpo mortal por meio de su Espírito que habita em vosotros. A condição é essa. Se eu quero cambiar, se eu quero ser uma nova pessoa, você que me escuta e de pronto você perdeu sua esposa por sua mal conduta. Você perdeu a esposa. Ela não lhe suportou, ela se foi. Você era mujeriengo, você era aquele homem borracho, aquele homem que maltratava sua família, e sua esposa não lhe aguentou e ela lhe deixou. Você está aí agora escutando-me desesperado, porque você ha dito, eu não consigo cambiar. E ao contrário de melhorar, você se meteu mais na borrachera. Mas você pode cambiar. Como? Com o Espírito Santo. Você que está aí escutando-me agora, você tem um problema de drogas, você se droga. Você já roubou sua madre, já roubou sua esposa, já roubou a seus filhos, já roubou a los amigos para comprar drogas. E você disse, eu não puedo, não consigo. Você consigue com o Espírito Santo. O Espírito Santo le quita isso. Você que é aquela mulher muito geniosa, aquela mulher muito de caráter forte, que está sempre enojona, sempre peleando, e seu marido não lhe aguenta. E você lo sabe. E você diz, pero obispo, é que não consigo cambiar. É que sou assim. Mas o Espírito Santo lhe cambia. O Espírito Santo lhe cambia. E há muitos que dizem assim, pero bispo, eu vou a uma igreja, pero não cambio. Exatamente. Porque você não ha permitido que o Espírito Santo obre em sua vida. E porque você não permite o Espírito Santo, tampouco ele vai a obrigar a pessoa. Porque ele espera que a pessoa tome a decisão de rendir-se a ele, de entregar-se a ele.
Si la persona está escuchando ahora esta palabra y ella tiene la oportunidad de decidir, es ella quien tiene que decidir, porque la oportunidad está, el Señor Jesús ha muerto y ha resucitado por todos. Entonces Él dio la oportunidad para todos. Y la vida que dice aquí en este pasaje bíblico es la verdadera vida, porque quizás la persona diga, yo estoy vivo, yo tengo vida, pero la verdadera vida es Él quien da. Pero ¿sabes lo que pasa, Raquel? Hay gente que es un muerto viviente. Sí. Hay personas que ellas... una vez una persona me dijo así, obispo, yo estoy vivo porque el aire es gratis. Solo porque el aire es gratis. Porque si tuviera que pagar, yo me iba a morir. Porque la persona es un muerto en vida. Ela não tem vida. E a pessoa sabe que ela não tem vida, sabe por quê, Raquel? Porque quando ela está sola, muitas vezes delante de los amigos, a maioria da gente, e todos têm um pouquinho de actriz e de actor. Todas as pessoas têm um pouquinho disso, não? Todos nascem com esse dom de interpretar um personagem. Então, a pessoa está aí com seus amigos. Então ela aparenta estar todo bem, ela é muito chistosa, ela conta chiste, ela ríe, ela habla e tudo diz, caramba, que persona buena onda, que persona feliz. Mas quando ela está em seu quarto sola, ela se põe a chorar. Ela se põe a perguntar, Deus mío, para que vim a este mundo? Porque sufro e hago sufrir a los míos. O sea, a pessoa sabe disso. A pessoa sabe que fora de la casa ela é um personagem. E dentro é outra. Há parejas que são assim, que elas saem à la calle, tomados de la mano, e quienes lo ven, dizem, caramba, que linda pareja. E vão a visitar a família, não? E a família vê, ai, que alegria de ver a meus filhos tão felizes. Felizes? Só Deus sabe o que acontece dentro daquele quarto. O inferno que vivem. Então, a pessoa se dá conta que ela não tem vida. Ela se dá conta, porque ela traz dentro de si esse dolor, esse vazio existencial, esta impotência, essa tristeza. E só o Espírito Santo pode quitar isso. Não há nada mais. Não há quem. Só o Espírito Santo pode llenar o ser de la persona. Sí, mañana es la oportunidad que esta persona tiene, ¿no? Mañana es domingo. Y es la Santa Cena de la Decisión. ¿Qué día tan especial será? ¿Y qué día para que esta persona se acerque y tome esta decisión también? Porque como tú decías al inicio, es la persona quien decide. Dios ya hizo su parte. Y la persona tiene que ahora poner también de su parte, tomar este paso y tomar esta decisión de querer a Dios, de buscarlo a Él. De querer que Ele viva em ella, não só a seu lado, mas em ella, e que ella esté dispuesta a sacrificar por isso, porque há muita gente que não está dispuesta a obedecer, há muita gente que não está dispuesta a pagar o preço que há que ser pago que há que ser pagado, não? Uhum. Para que ella pueda tener o Espírito Santo adentro, porque isso é algo muito particular, não? E o preço não é dinheiro, não, o melhor é isso. Ou seja, a pessoa não tem que pagar dinheiro, porque a vezes a pessoa, pero pagar quanto? Não é dinheiro. O que Deus quer é a vida da pessoa. E só a pessoa sabe o que Ele quer de ella. Só ella sabe, porque o Espírito Santo nos dá a direção, Ele habla, Ele pide o que Ele quer de nós, não? Ele habla com esta pessoa sincera que está buscando a Ele, que quer conhecê-lo. E só ella sabe. Quizás nós podemos dar aqui muitos exemplos, pero o Espírito Santo já falou com ella lo que Ele quer de ella, lo que Ele quer que ella deje, se é um pecado, se é um sentimento malo, se ella tem que perdonar. E quizás a pessoa não esteja disposta a isso. Pero ella tiene que entender, cualquier sacrificio vale la pena por tener a Dios adentro. Cualquier sacrificio, cualquier cosa que yo tenga que hacer
para ter a este Deus comigo, viviendo comigo, como a chica del testimonio dijo. Ele está comigo e nunca me deixará. Então, é algo tão precioso, é algo tão importante, tão vital para nós, que há que pagar o preço que seja necessário. Eu me acuerdo quando eu estava buscando o Espírito Santo, eu chegava na igreja e me perguntavam, já foste bautizada com o Espírito Santo? E eu me entrava aquela tristeza porque eu aún não havia sido bautizada. Pero eu queria muito, eu sentia esta necessidade de tenerlo adentro mío. Então, eu fazia o que era necessário, eu orava por las madrugadas, eu lo buscava em minha casa, eu ia à igreja, eu buscava em la igreja, eu fazia todo o que me diziam porque eu queria. E eu falava com Deus, Deus mío, que é o que tu queres de mim para que tu me des tu espírito? Porque eu te quero adentro, eu não te quero solo afuera. Eu não quero conhecer-te solo por lo que os demás me hablam de ti. Eu quero conhecer por adentro. Eu quero escuchar tu voz também. Eu também te necessito. E eu buscava e buscava e buscava e buscava, hasta que um dia ele me llenou de sua presença. Hasta que um dia ele vino sobre mim e me llenou. E é como a chica dizia, jamás ele me deixará. Agora eu não me sinto sola. Eu não estou sola porque ele está comigo e sempre estará. E assim é nossa vida com Ele. Ele quer habitar em nós. Ele já hizo todo o que Ele tinha que fazer. Ele deixou sua palavra, Ele deixou seu exemplo, Ele deixou seu testemunho. Ele deixou hasta os exemplos em la Bíblia para que nos caiga el 20, ¿no? Para que, Deus mío, se eu não estou vivendo assim, é porque eu não lo tenho. Então, eu tenho que cambiar para que eu lo pueda ter. Então, se eu não lo tenho, eu vou fazer o que seja necessário para que pueda tenerlo. E este domingo, que é o domingo de la ressurreição, é o domingo para o cristianismo, o mais importante dia. Todas as pessoas que queiram tomar essa decisão poderão participar da comunhão, da Santa Cena. Essa Santa Cena que haremos este domingo, ela é diferenciada, porque é para as pessoas que realmente querem tomar uma decisão. Você que me vê neste momento, que me escuta, eu lhe digo, não importa seu passado, não importa os pecados que você haya cometido, não importa os errores que você haya cometido. Jesus não lhe está condenando. Ele quer dar-lhe a oportunidade este domingo de começar uma nova vida. Ele quer borrar sua vida passada e dar-lhe a oportunidade de começar de novo. É como decimos aqui em México, não? Borrón e cuenta nueva. É isso que ele quer. É borrar. E vamos começar uma cuenta nova. Então, você que me escuta neste momento, o Espírito Santo está falando com você. É a você que ele está chamando. Este domingo, você é me invitado. E eu lhe vou dizer, você é um invitado especial, porque Jesus estará aí. E a Santa Cena, nada se la vai dar. Você vai buscar-la no altar do templo, porque você vai ser aí, no altar, um juramento ao Deus Altíssimo. Você vai fazer seu voto com Ele. Você lhe vai dar o que Ele mais quer, sua vida. A cambio, Ele lhe dará uma vida nova. Este domingo, em especial, 9 de la manhã. 9 de la manhã é o principal e luego 11 de la manhã. Aí, em la manhã serão 3 serviços, 7 de la manhã, 9 de la manhã e o 11 de la manhã. O principal a las 9. E você liga, se você quer vir a las 7, a las 9, a las 11, pero venga para tomar essa decisão. Salga de sua casa com essa decisão tomada. Hoje eu empeço na nova vida. Hoje eu vou borrar e vou começar uma conta nova. Hoje eu me entrego 100%. E creia-me, o Espírito que levantou a Jesus de los muertos, este mesmo Espírito entrará em seu corpo mortal e lhe dará uma nova vida.
vê a história do Senhor Oscar. Coloque atenção na história dele, escute, porque ele é um exemplo de como o Espírito Santo transforma uma pessoa. Já regressamos. Yo crezco en un ambiente desde pequeño donde yo veo que mis familiares tienen vicios, hay problemas, hay discusiones. Mis padres desde los 3 años me dejan en casa de mis abuelos y yo de algún modo siento un abandono por ellos, ¿no? En mí empieza a crecer un odio por mis papás, empieza a crecer un odio por las personas a mi alrededor, incluso las personas que me daban amor. Yo empecé a sentir un odio por todos ellos, porque el vacío en mí era muy grande, era un vacío que yo sentía desde pequeño, ¿no? Entonces empiezo a tener malas amistades en esa época, empiezo a probar el alcohol, empiezo a probar la marihuana y queriendo llenar, ¿no?, el vacío que yo tenía. Entonces empiezo yo a consumir cocaína, posteriormente empiezo a consumir piedra y mi vida empieza a deteriorarse más. Empiezo a robar cosas dentro de mi casa, empiezo a robar cosas en las casas de mis familiares, en casas de mis amigos, para yo poder empeñar, yo poder vender, yo poder consumir más piedra todavía. Y caigo en el reclusorio. Estuve cerca de 8 meses en el reclusorio, donde mi depresión era aún peor porque yo no le veía un fin a ese sufrimiento. Era el punto más crítico, ¿no? Porque ya había tocado fondo de fondos. Entonces yo volteaba a mi celda a ver los cables de luz, buscaba si algún traste donde nos daban de comer estaba filoso o algo, y yo tenía pensamientos ya de quitarme la vida porque yo pensaba, no, esto no va a acabar, yo voy a salir del reclusorio y voy a seguir igual, porque el vicio de la piedra es un vicio que no se puede dejar. Cuando yo llego al Templo de los Milagros, todo fue como por partes, ¿no? Porque primero empecé a buscar liberación de los vicios que yo llevaba. Y después escucho hablar del Espíritu Santo, porque aún dentro de la iglesia yo ya escuchaba hablar, más no le tenía la importancia que debía. Yo me enfocaba primero en mi liberación. Cuando obtengo esa liberación, yo empiezo a escuchar más del Espíritu Santo, empiezo a priorizar el Espíritu Santo. Entonces yo sacrifiqué tiempo, sacrifiqué mi vida completa, sacrifiqué mis deseos, sacrifiqué mi odio hacia mis padres, sacrifiqué el rencor hacia las personas. Fue mucho más allá que un sacrificio para una liberación. El recibir el Espíritu Santo es algo inolvidable, es como un cumpleaños, no se te olvida jamás. Yo recibo de Dios esa certeza de que el viejo Oscar había quedado atrás. Recibo esa certeza de Dios que una nueva criatura había nacido en ese momento. Sobre todo recibo valor para seguir, recibo dirección y algo que hasta la fecha no logro explicar con palabras es que cuando uno recibe el Espíritu Santo, no importa de la vida que tú vengas, la mía es de vicios, mas con el Espíritu Santo no existen recaídas, no existe un temor a una vida pasada, porque el Espíritu Santo es Dios propio viviendo dentro de ti. Yo disfruto de mi familia, disfruto de una nueva vida, disfruto de fuerza, que disfruto de una certeza que no importa el problema que venga, no importa la situación que venga, yo no estoy solo. Dios es conmigo y cómo se manifiesta con su Espíritu Santo. Hoy tengo metas que no tenía, hoy tengo sueños que no tenía. Las metas que yo tenía antes era tal vez robarme algo para drogarme. Ahora mis metas son diferentes. Mis metas ahora, mis planes es servir a Dios hasta el último minuto de mi vida.